tarde a todos. Meu nome é Ivan Fontana. Eu sou engenheiro florestal, mestre em ciências florestais e ingressei no doutorado em produção vegetal na UFVJM em abril de 2019 por meio do DINTER, que é uma parceria entre o Instituto Federal de Minas Gerais, onde eu sou professor, e a UFVJM. Eu queria agradecer a todos pela presença, para prestigiar a apresentação do Seminário 2, que é o meu projeto de doutorado, intitulado Adubação NPK na Cultura da Moringa Oleífera. Esse trabalho está sendo desenvolvido sob a orientação do professor Enilson de Barros Silva, a quem eu queria agradecer também a presença aqui e todo o apoio que tem me dado aí no desenvolvimento deste trabalho. Bom, inicialmente eu queria falar um pouco sobre a escolha dessa espécie, né, a Moringa oleífera. E a minha formação é na área florestal, e eu ingressei no programa da produção vegetal, né? E com a orientação do professor Enilson, né, eu queria conciliar alguma espécie arbórea, né, com trabalhos que o professor Enilson já estava desenvolvendo dentro da equipe dele. Então, no campus onde eu trabalho, no Instituto Federal, em São João Evangelista, eu tive o conhecimento que 2 colegas estavam fazendo mestrado com uma cultura, né, que era uma cultura arbórea, chamada moringa, né, eu não conhecia ainda essa planta, e fui procurar saber, né, que planta que era essa. Na ocasião, eles estavam avaliando o potencial de uso da folha dessa planta na ração animal, né. Então, eu me interessei por essa possibilidade de trabalho, e em conversa com o professor Nilson, decidimos que montaríamos um experimento para avaliar a adubação nessa cultura, né? Inicialmente, a gente trabalharia numa área onde já estava plantado dentro do campus, a gente tem uma área de cerca de 1 hectare plantado já, mas em função de algumas características, né, da época do plantio lá, ocorreram muitas falhas, e aí optamos por montar um experimento novo. Então, o projeto é uma área nova que nós vamos plantar. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês algumas informações sobre esse projeto, que é o meu projeto de doutorado. Esse é o nosso roteiro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a moringa, falar para vocês, compartilhar os objetivos do nosso projeto, os aspectos metodológicos, o cronograma, o orçamento, e, por fim, vou deixar aí algumas das referências que eu utilizei, tanto para montar a apresentação, quanto para escrever o projeto, propriamente dito. Bom, a moringa, né, é o nome comum de uma planta pertencente à família Moringácea. Então, essa família Moringácea, né, a espécie que eu estou trabalhando pertence ao gênero Moringa, e o nome científico Moringa oleífera. Na realidade, essa família, né, a família Moringácea, ela apresenta um único gênero, o gênero Moringa, e são 13 diferentes espécies dentro desse gênero, são espécies arbóreas ou arbustivas, né? A ocorrência natural deste gênero no continente africano, no Oriente Médio, né, e outros países também da Ásia. Então, nós temos aqui uma ilustração de alguns países onde essas plantas desse gênero ocorrem naturalmente, né? Mas a espécie que a gente está trabalhando, a Moringa oleífera, é a mais famosa dessas 13 espécies do gênero, né? E ela é de ocorrência natural do sopé da Cordilheira dos Andes, né? Com maior destaque aí para o Nepal, a Índia e o Paquistão. Então, são os países que se destacam aí na ocorrência dessa planta e também no cultivo desta planta. Ela é uma espécie arbórea, né, considerada de médio porte, né, podendo chegar aí a 15 metros de altura. Ela tem aí características de ser perennifolia, apesar de alguns autores descreverem comportamentos caducifólios em algumas condições mais específicas. Ela cresce bem, né, em zonas tropicais e subtropicais, em altitudes que podem chegar a 2.000 metros de altura, né, em relação ao nível do mar. Exatamente, né, por ela ser natural daquela região ali da Cordilheira dos Andes.
Aqui é uma imagem de um exemplar de moringa, né, moringa oleífera, plantado numa universidade na África do Sul, com 3 anos de idade, né, uma referência aqui para vocês verem o tamanho dela. Essa aqui é 1 metro de altura, então uma planta que tem aí mais de 2 metros de altura, com 3 anos de idade. Ela ocorre em diferentes tipos de solos, né, com texturas argilosa, textura média, textura arenosa, e com grande amplitude de pH. Alguns autores mencionam apenas que ela não se desenvolve bem em condições de solo encharcado, né? Fora isso, ela tem um bom desenvolvimento em diferentes condições de solo. Ela tolera também uma grande amplitude de temperaturas, né? Porém, alguns autores na literatura, eles indicam que ela é pouco tolerante a geadas, então essa é uma condição também que deve ser observada. E uma outra característica, uma das mais importantes, né, que mostra todo o potencial de uso dessa planta, que é a resistência dessa planta à seca. Então, a gente tem, na literatura, né, consegui essa informação, requisitos mínimos de 250 milímetros por ano, né, para que ela se desenvolva satisfatoriamente. Então, é uma planta que pode ser utilizada em condições de déficit hídrico bastante acentuado, né. Associado à característica que ela também tem de ser uma planta que brota muito bem, né, então a gente consegue visualizar um grande potencial de uso dessa planta para diferentes usos, como eu vou mostrar mais adiante. Bom, essa planta, ela é uma planta conhecida, né, milenarmente, né, como aquelas populações ali daquela região de origem dela, são populações muito antigas, né, então a gente já se conhece muitos usos dessa planta há muitos anos, né, de todas as partes da planta a gente aproveita para alguma finalidade. Então, a gente tem lá, né, uma planta que produz muitas flores, né, abundância de flores e de maneira bastante precoce, então ela pode ter um potencial de ser utilizada como melífera, né, produção de mel, além de ser utilizada também no consumo humano. Existem alguns restaurantes, né, inclusive de alta gastronomia, que utilizam as flores da moringa, né, em alguns pratos. Os galhos, né, ramos mais finos podem ser utilizados como lenha, ou ainda podem entrar na composição de ração para alimentação animal. O tronco também tem potencial de uso energético e também potencial de produção de celulose, né, apesar de não ser esse o uso principal dela, né. Da sua casca, a gente pode, né, ter vários usos medicinais, além de a extração de taninos. Das suas raízes, né, as raízes, ela tem uma raiz tuberosa, né, então ela tem várias propriedades também medicinais, além de poder ser consumida também, né, na alimentação humana. Em algumas línguas, a tradução para os nomes comuns delas são rabanetes, né, inclusive, na literatura a gente observa que o gosto, né, o gosto das raízes se assemelha muito ao gosto de rabanetes. Das folhas, né, que são o principal produto que tem sido comercializado, né, em escala mundial, a gente tem vários usos medicinais, né, ela pode ser utilizada no consumo humano, de maneira in natura, né, ou de maneira processada. Então, a gente tem hoje um comércio que começa a ser, um mercado que começa a ser consolidado, né, de suplementos alimentares à base de moringa, né, então a folha desidratada e triturada, né, tem sido comercializada no mundo inteiro, e também na alimentação animal, muitos trabalhos, muitos pesquisadores avaliando o potencial de uso dessa planta na complementação de ração animal, né. Das suas sementes, né, pode ser extraído um óleo que tem usos medicinais, pode ser consumido também na alimentação humana, produção de cosméticos, utilizado como lubrificante, e também com grande potencial de utilização de biocombustíveis por causa da alta produção, né, do crescimento muito rápido da planta e alta produção de frutos e sementes. Da torta das sementes trituradas, você pode utilizar ela como adubo orgânico,
ou então, muitos trabalhos têm avaliado também o grande potencial de utilização na purificação de água. Então, ela tem uma característica, né, de agente floculante. Então, na primeira etapa do tratamento de água, ela tem sido utilizada para separar as impurezas, né? E os seus frutos, né, também têm aplicações medicinais e também pode ser utilizado na alimentação humana e também alimentação animal. Então, em função, né, dessas muitas possibilidades de uso, né, dessa árvore, ela tem sido chamada, né, de árvore da vida, ou árvore dos milagres. Então, aqui tem alguns dos efeitos, das características medicinais dela, né, anti-inflamatória, estimular crescimento de cabelo, melhoria da saúde da pele, anticolesterol e uma infinidade de outros, né, efeitos já relatados na literatura sobre questões de saúde, né? Inclusive, é o que mais se estuda, né, dentro do contexto dessa espécie, são suas utilizações medicinais. Pelo grande potencial que essa árvore tem, tanto para os aspectos medicinais e também nutricionais, algumas iniciativas, né, em nível mundial têm surgido. Uma delas é essa Trees for Life, né, que é uma ONG que tem incentivado, né, pesquisas e incentivado o plantio dessa espécie, né, como forma de combate à desnutrição no planeta. Então, ela faz um apelo muito grande, né, tem essa imagem retirada de um material deles, que mostra, né, regiões do planeta onde a gente tem potencial de produzir essa planta, né, aqui em verde, e em vermelho, nessa imagem de baixo, ela mostra países onde a gente tem a desnutrição, né, bastante acentuada. Então, ela faz esse apelo, né, para que essa planta seja cultivada, ainda que de maneira, né, familiar, né, nos quintais, para que isso possa, de alguma maneira, ajudar no combate à desnutrição no mundo. Bem, aqui eu trago para vocês algumas informações, né, sobre o universo que tem sido pesquisado sobre essa espécie. Então, eu fiz, né, uma busca no periódico da CAPES para ter uma ideia, né, quantos trabalhos a gente tem sendo desenvolvidos com essa espécie. E, para minha surpresa, né, como eu não conhecia ainda a espécie, eu vi que a gente tinha muita informação, né, consegui, né, com o termo moringa oleífera, eu consegui obter 9.680 resultados, né? E aí eu fui observando que uma boa parte desses resultados, eles não estavam diretamente ligados aos aspectos agronômicos, né? E sim às propriedades, né, às pesquisas das propriedades medicinais e nutricionais da planta. Então, eu refinei a busca, né, acrescentando, né, um filtro, né, agricultura, e aí, ao invés desse tanto de resultado, a gente conseguiu 814 respostas, né? Então, vocês vejam que, né, 92% daquilo que me retornou essa busca eram outras pesquisas que não necessariamente tratando sobre os aspectos agronômicos, e apenas 8% tratando disso. E aí, como o nosso trabalho é com adubação, eu ainda fiz, né, filtrei com o termo fertilização, e aí reduziu ainda mais o número de trabalhos. Então, para minha surpresa, né, de tantos trabalhos desenvolvidos com a moringa, uma minoria são relacionados a gente entender melhor e desenvolver melhor os aspectos de cultivo dessa planta. Então, essa, né, logicamente, nos motivou a fazer esse trabalho de adubação. Então, em relação aos sistemas de cultivo, né, na literatura a gente observa aí 3 principais maneiras de se plantar, né? Os plantios puros, né, homogêneos, os plantios consorciados com outras atividades agropecuárias, né, e outras modalidades de plantio, que são esses plantios em quintais, plantios formando quebra-ventos, né, outros tipos de modalidade da gente plantar essa espécie. O principal, né, que a gente observa, que tem crescido mais em todo o mundo, são os plantios puros homogêneos, para a produção de frutos e sementes, e para a produção de folhas, né? Então, para a produção de frutos e sementes, tem se recomendado um sistema com um número menor de plantas, né? Então, espaçamentos, né, que variam aí de 3 a 5 metros entre linhas e 2 metros entre plantas.
né, isso dá aí de 1.000 a 1.600 plantas por hectare, mais ou menos o que a gente observa na silvicultura tradicional, né, dos eucaliptos ou dos pinos. E na produção de folhas, a gente tem a possibilidade de trabalhar o que a gente chama do semi-intensivo e do intensivo, né? O semi-intensivo, a gente tem aí uma recomendação de 1 metro entre linhas e 60 centímetros entre plantas, né? Isso dá um total de 16.600 plantas por hectare. E o intensivo, a gente tem recomendações que variam de 30 a 50 centímetros entre linhas e de 10 a 20 centímetros entre plantas, né? Daí um plantel de 100.000 a 300.000 plantas, né? Ou até mais. Em alguns trabalhos a gente vê plantas, mais plantas ainda por hectare. A diferença, né, que o cultivo intensivo, ele requer, logicamente, mais custos de manutenção, né, dessas áreas de cultivo. Então, ela não é recomendada para as condições aí de pequenas propriedades. E aí recomenda-se um semi-intensivo, onde você consegue manejar com a própria mão de obra familiar algumas pequenas áreas com essas plantas, né? Eu trouxe algumas imagens, né, para ilustrar esses sistemas de cultivo. Do ponto de vista de plantios comerciais, tem se destacado, além, logicamente, dos países de origem, né, alguns países na América do Sul, América Central e Caribe, né, são os principais países onde a gente tem essa planta sendo cultivada. Então, aqui a gente tem uma imagem de um plantio no Equador, né, aqui num sistema mais aberto, né, seria mais voltado para a produção de frutos e sementes, né, então menos plantas por hectare. Aqui uma imagem de um plantio no Paraguai, aqui já temos um número de plantas um pouco maior, né, possivelmente para a produção de folhas, né. Então, a gente observa aqui claramente, né, que essa planta ela vai sendo podada. A recomendação é que a cada colheita você faça uma decepa, né, praticamente 100%, e aí, a partir daquele ponto decepado, você vai ter a emissão de novos brotos e a formação, né, dos novos ramos que serão colhidos nos próximos eventos, né, de colheita. Então, aqui o aspecto de taça que fica, né, então, muitas vezes, o primeiro ano do cultivo, ele é um ano destinado à formação desse aspecto de taça aqui, para que as plantas tenham, então, condição de produzir satisfatoriamente nos próximos anos. Aqui uma outra imagem também no Paraguai, né? Aqui foi deixado um espaçamento entre linhas, de maneira que pudesse ter um apoio de um equipamento, né? Ainda que um equipamento mecanizado de menor porte, né, mas já colabora, já ajuda muito em termos do manejo da cultura, né. E aí a gente parte para algumas imagens mais adensadas, né, então plantios mais intensivos, né, aqui uma imagem de plantio na Argentina, onde a gente já tem as plantas bem próximas, né, na linha de plantio, e também na entrelinha as entrelinhas mais perto. E as imagens mais extremas que eu consegui localizar são plantios na Nicarágua, né? Aqui tem um exemplo, né, dos canteiros formados, super adensados. Aqui a gente está falando de espaçamentos aí de 10 centímetros, né, de 10 por 10 centímetros. Então, aqui uma imagem de 60 dias após o plantio. Observem que, né, é muita biomassa, é muita folha que ela produz, então um potencial de crescimento muito grande. E aqui também na Nicarágua, né, uma imagem de uma primeira poda realizada após o plantio, né, num espaçamento de 10 por 10 centímetros, né. Então, vejam que é realmente similar a um canteiro, né, um canteiro de alguma cultura, uma hortaliça, né. Então, os plantios super adensados têm sido propostos para a produção de folhas. E aí eu trouxe alguns resultados para compartilhar com vocês. A maior parte dos trabalhos que eu encontrei dentro da área agronômica, né, da moringa, eles não são sobre adubação, né? A maior parte dos trabalhos tratam sobre densidade de plantio. Então, eu trouxe alguns de densidade de plantio e alguns de adubação que eu vou mostrar mais para frente. Mas mesmo esses trabalhos que avaliaram a densidade de plantio, né, e no potencial de produção de folha, a gente consegue tirar algumas conclusões também do manejo de adubação, né? Esse é um trabalho realizado na China, em 2016,
onde a gente tem 3 densidades de plantio, né? D1 20 por 20 centímetros, D2 40 por 40 e D3 80 por 80 centímetros. E o efeito, né, da realização de uma colheita mensal ao longo de 2 anos. Então, os autores observaram a primeira barra aqui mais clara é o primeiro ano, e a segunda barra aqui mais escura é o segundo ano. Então, os autores, logicamente, observaram uma sazonalidade na produção de folhas em função da época do ano, né? Então, aqui a gente está falando dos meses chuvosos e dos meses secos, tá? A densidade de plantio, né, os plantios mais adensados, e esse aqui de 20 por 20 centímetros, vamos pegar aqui, né, produziu, o máximo que ele conseguiu produzir num mês foi cerca de 3 toneladas por hectare, comparando com o de 40 centímetros, que produziu pouco mais de 2 toneladas, e um plantio menos adensado, que produziu aí pouco, né, próximo a 1 tonelada por hectare. Tá? E nesse experimento aqui, os autores observaram no segundo ano de plantio uma produção maior, né, atribuída principalmente aos aspectos de chuva, que foram, né, mais abundantes no segundo ano de plantio, mas também em função deles terem mantido, né, um padrão de adubação ao longo de toda a colheita. Então, após toda a colheita, eles faziam uma reposição com 30 quilos de NPK, né, 16, 16, 16 por hectare. Então, eles também atribuíram a esse status nutricional o potencial de produção do segundo ano. Aqui é um trabalho na África do Sul, em 2017, né, também mostrando a questão da densidade de plantio, né, aqui a densidade de plantio está nesse eixo aqui, né, estão variando de 100 mil plantas por hectare a 435 mil plantas por hectare, né, então, em 2 localidades diferentes, tá? Então, a gente vê cada curva dessa aqui uma estação, né, uma colheita realizada em uma estação, um evento de colheita. Então, o que eu queria chamar a atenção é que também, quanto maior o número de plantas, né, maior a produção que eles observaram, tá? Porém, né, infelizmente, esse trabalho foi realizado ao longo de um pouco mais de um ano só, e não foi feita nenhuma adubação, né? Eles tentaram simular, assim, condições realmente de pequenos produtores que não fariam nenhum investimento em adubação. Então, possivelmente, a gente vai ter, né, uma queda de produção nesse ensaio aqui, com o passar do tempo, né? Uma vez que a gente não está tendo a reposição nutricional. Em termos de recomendação de adubação, que é o foco do nosso trabalho, né? A gente não tem ainda, né, não encontrei na literatura algumas recomendações mais detalhadas. O que a gente vê, na verdade, são alguns institutos, algumas universidades, né, da região de origem dessa planta, com alguma indicação de adubação, especialmente adubação de plantio, né? Então, a gente tem aqui, né, desse Instituto de Pesquisa Asiático, recomendando 300 gramas de N ou de 1 a 2 quilos de esterco de curral por planta, né, no plantio. Aqui uma universidade, né, da Índia, recomendando 150 gramas de N, 150 de P2O5, 100 gramas de K2O, mais 500 gramas de esterco e mais 250 gramas de torta de ninho por planta. Então, faltam, né, recomendações, né, de trabalhos que determinem as doses que maximizem a produção, né. Então, esse também foi uma das inspirações para a gente investir nesse projeto, né? Quer dizer, esses sistemas semi-intensivos, intensivos, eles com certeza devem prever uma reposição nutricional, uma vez que a exportação de nutrientes é bastante grande, né, nos eventos de colheita. Então, outro trabalho, esse aqui realizado na Nicarágua, né, que aí já conseguimos evidenciar um pouco a necessidade da reposição nutricional. O objetivo desse trabalho não foi avaliar questões nutricionais, mas a gente ainda assim consegue observar, porque como eles só fizeram a adubação de plantio, 90 quilos de N, 30 de P2O5, 30 de K2O. Então, a gente observa que aqui a gente tem frequências de colheita, né, 45, 60, 75 dias, né, de intervalo entre as colheitas, e densidade de plantio diferente. Cada curva dessa representa uma densidade. O que eu queria chamar a atenção aqui é o primeiro ano, né, esses dois aqui são o primeiro ano, biomassa total e fração fina da copa. E aqui a gente tem o segundo ano.
Então, do primeiro para o segundo ano, como a gente só fez a adubação de plantio, a gente observou, os autores observaram uma redução, né, na produção de biomassa, né, e essa redução foi quase de 60%. Então, é bastante expressivo, né, chama atenção, e a gente precisa, então, realmente atentar para essa reposição. Outro trabalho realizado na Nigéria em 2017, avaliando, né, diferentes adubações, né, adubações orgânicas, organomineral e também química, né, comparando com um tratamento controle sem adubação. Então, eu não vou entrar no detalhe dos tratamentos, mas o que eu queria chamar a atenção é que todos os tratamentos, né, de adubação, eles proporcionaram uma produção superior e estatisticamente, né, superior ao controle, né? Então, a gente tem realmente que se preocupar com o efeito da adubação, né? Aqui, inclusive, alguns resultados muito interessantes para adubos orgânicos, porém com uma quantidade, né, esse 10 aqui, por exemplo, né, PM10, esse 10 significa 10 toneladas por hectare, 20 toneladas por hectare, então são quantidades muito expressivas, né, e que possivelmente, na prática, isso seria inviável para ser realizado por algum produtor, né. Então, diante desse cenário, né, a justificativa desse trabalho é a necessidade de a gente gerar e atualizar conhecimentos sobre essa espécie, né, a moringa, e em especial sobre os aspectos silviculturais, agronômicos, né. Então, os objetivos nossos são determinar as doses de NPK para a moringa oleífera, cultivada em sistema semi-intensivo, com a finalidade de produção de folhas, bem como os níveis críticos de nutrientes no solo e na parte aérea da planta. O trabalho está sendo desenvolvido no campus São João Evangelista, do Instituto Federal de Minas Gerais, né, aqui a gente tem uma imagem, né, que são áreas de produção do nosso campus, aqui nós temos o nosso viveiro de produção de mudas, e logo abaixo dessa área a gente tem a área experimental, né, essa área aqui, dessa cerca para cá. Então, ela é uma área de cerca de 340 metros quadrados, mas que a gente não vai utilizar ela toda, né, a gente preparou ela toda, mas a gente vai usar uma parte dela apenas. Então, a gente está falando que aqui a gente tem um latossolo vermelho distrófico, né, com textura argilosa, nós temos aí 58% de argila, né, que é nossas coordenadas, né, do experimento, e ele está aí a uma altitude de 713 metros. O clima, né, o clima lá em São João Evangelista é um clima subtropical úmido, né, classificação de Köppen aí CWA, a gente tem uma temperatura média de 20,2 graus Celsius, a precipitação anual de 1.377 milímetros, né, distribuídos desta maneira, né, nós temos as chuvas concentradas em alguns meses e temos um período aí de inverno seco, né. Nós vamos trabalhar com mudas, né, mudas seminais, sementes adquiridas aí de uma área de coleta de sementes no estado de São Paulo. Vamos produzir as mudas em tubetes plásticos, né, de 180 centímetros cúbicos, utilizando substrato comercial Bioplant. Aqui está uma imagem, né, da etiqueta, né, do pacote de sementes que a gente recebeu, que foi adquirido, né, então, com procedência, né, com a safra, com as informações do Renasem, de acordo com a legislação. E aqui uma imagem da semente, né, uma semente globosa e alada, né, Então, nós fizemos a semeadura, né, essa é uma planta que ela tem um percentual de germinação muito alto, né, normalmente acima de 80%, então nós optamos por fazer uma semeadura, uma semente apenas em cada tubete, né. Então, aqui as imagens, né, mostrando essa semeadura. O resultado, né, que nessa imagem aqui, 12 dias após a semeadura, vocês vejam, né, o padrão das mudas já, e um padrão, né, praticamente todos os tubetes aqui com plantas germinadas, né, e as mudas com 55 dias de idade, né, aqui um padrão aqui, né, com mudas aí com mais de 20, 25 centímetros, né, chegando a 30 centímetros de altura, com apenas 55 dias de idade, né. Inclusive, é uma característica interessante, por causa do sistema radicular, né, ele é tuberoso, a gente tem uma restrição, né, essa muda, ela não pode ser produzida em recipientes muito pequenos e nem ficar muito tempo no viveiro, né, senão
começa a haver restrição de espaço ali e a muda não desenvolve bem. Chamando só a atenção, a gente teve que fazer mais de uma semeadura, né? Infelizmente, tivemos que repetir a semeadura em função desse período aí de paralisação de atividade que nós tivemos por causa da pandemia, né? Essa muda aqui mesmo, nesse padrão aqui, infelizmente, é a muda que a gente acabou perdendo, né? Fizemos uma nova semeadura e estamos cuidando da muda para a gente conseguir plantá-las. O preparo da área, né, consistiu inicialmente lá de uma roçada mecanizada, é uma área plana, né, então a gente veio com uma roçadeira, né, e um trator, e depois capinas para manutenção, né, para eliminação de plantas ali infestantes. Foi realizada a correção da acidez, né, com calcário dolomítico, né, de modo a elevar a saturação de bases a 50%. E depois uma aração a 20% de profundidade para incorporar esse adubo, né, esse calcário, e também proporcionar uma condição melhor para o crescimento radicular, né. Então, aqui é uma foto da área, né, com o calcário, né, aplicado por cima, e depois a máquina aqui com o arado, né, fazendo a incorporação do material para a gente. Nós optamos por trabalhar com um sistema semi-intensivo, no espaçamento de 1 metro, né, entre as linhas e 60 centímetros entre as plantas. Isso dá aí um total de 16.666 plantas por hectare. A intenção é a gente simular uma área que possa ser replicada né, dentro de alguma propriedade, uma pequena e média propriedade, pensando nos aspectos limitantes da mão de obra, né? Então, a gente preferiu simular essa condição. O experimento ele está sendo desenvolvido em blocos casualizados, num sistema fatorial fracionado, né? Onde nós vamos ter 4 nutrientes sendo fornecidos, né? E cada fator desse, a gente tem 4 níveis, que são as doses, 4 diferentes doses que a gente vai aplicar, né? Esse experimento fatorial fracionado, ele permite que a gente consiga trabalhar com um número maior de fatores e de níveis numa área menor, né? São metodologias aí desenvolvidas por alguns pesquisadores. A parcela experimental nossa, ela é de 4 plantas em fileira e a parcela útil são as 2 plantas centrais. Então, aqui é apenas uma representação, né, das nossas linhas de plantio, distantes aí 1 metro, e as plantas distantes 60 centímetros. Os tratamentos, né? Os nossos tratamentos são as doses, né? E os níveis, né? Então, a gente tem os nutrientes N, P2O5 e o K2O, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, e as diferentes doses. Para o nitrogênio, a gente vai trabalhar com as doses 0, 40, 80 e 180 quilogramas por hectare, na forma de ureia. As doses de P2O5, 0, 45, 90 e 180 quilos por hectare, na forma de superfosfato triplo. E as doses de potássio, né, de K2O, 0, 20, 40 e 80 quilogramas por hectare, na forma de cloreto de potássio, tá? Em todos os tratamentos, a gente vai ter também a adubação com 1 quilo de boro por hectare, na forma do ácido bórico, e 4 quilos de zinco por hectare, na forma de sulfato de zinco. Isso aqui é para a gente garantir que esses elementos não vão ser limitantes e mascarar o resultado que a gente pretende alcançar com as adubações NPK. Aqui é uma tabela, né, com os nossos tratamentos, né, então a gente são 4 blocos, em cada bloco nós temos 8 parcelas, cada parcela dessa é um tratamento. Então, nós temos aqui um exemplo, né, desse tratamento aqui, 1, é a dose 1 de N, a dose 1 de P2O5, a dose 1 de K, que está aqui na tabela, né, que é 0, 0 e 0. E assim por diante, né, os tratamentos estão representando aquelas doses que eu mostrei no slide anterior. Então, cada bloco, a gente tem 8 diferentes tratamentos, dentro dessa proposta do fatorial fracionado, né?
A gente tem, na realidade, metade dos tratamentos que a gente teria se a gente tivesse feito dentro do fatorial completo, né, tradicional. Aqui é a continuação dos tratamentos e blocos, né? E aqui uma representação do experimento, né, dos 4 blocos, e as parcelas, cada bloco com 8 parcelas, então, as primeiras 8 parcelas no bloco 1, as 8 mais 8 parcelas no bloco 2, e assim por diante, né? Então, aqui, o espaçamento entre as linhas de plantio de 1 metro, e entre as plantas, 60 centímetros, né? Lembrando que a nossa parcela útil são as 2 plantas centrais para as avaliações. Então, o fósforo, né? O fósforo vai ser aplicado em dose única na ocasião do plantio, né? Então, na cova, né? A gente vai abrir as covas de 30 por 30 por 30 centímetros e vai incorporar esse fósforo lá, e vai na ocasião do plantio. Já o N e o K, eles vão ser aplicados em 3 parcelas, né? Pensando que a gente quer aproveitar, né, melhor o período chuvoso e fornecer, né, de maneira progressiva não, né, de maneira parcelada esses nutrientes para as plantas nesses meses mais chuvosos, que são dezembro, janeiro e fevereiro, né. Então, os dados que serão coletados: a produção de folhas a cada 60 dias, então a gente optou por uma frequência de poda de 60 dias, então a cada 2 meses, também para simular uma condição onde a gente tem uma limitação de mão de obra para ficar fazendo coletas com uma frequência menor, né? Então, em cada ocasião de coleta, né, de folhas para análise de produção, a gente também coleta as amostras para análise foliar. E as análises de solo, as amostras de solo serão retiradas ao final de cada ano, né, além daquelas que a gente já coletou antes de começar. Então, ao final de cada ano, para a gente ver aí as questões de exportação nutricional aí. Então, eu fiz um recorte no cronograma maior, que eu vou apresentar no final, para vocês visualizarem isso que eu comentei aqui agora, né? A gente está com uma previsão de plantar no final do mês agora de novembro, né? Se as mudas, se a nova semeadura que a gente fez, as mudas estiverem em condições, aí a gente já faz a adubação de fósforo, né? Junto com o plantio. Mais ou menos, né, um mês ou um pouco mais depois, a gente faz a primeira poda. Realizada a primeira poda, que é como se fosse a primeira poda de formação da copa, né, a gente já faz a primeira adubação, a primeira parcela do N e do K. E vai ser parcelado nesses 3 meses aqui, dezembro, janeiro e fevereiro. E aí, a partir daí, né, de fevereiro, a cada 60 dias, a gente faz uma coleta de folha para avaliar a produção e também para analisar os nutrientes na parte aérea, tá? Ao final de cada ano, então está aqui no final de 2021 e no final de 2022, a gente faz a coleta de solo, tá? Então, são 2 anos o experimento, a previsão da gente manter esse experimento. Em termos de análise estatística, a gente tem aí, né, vai realizar análise de variância conjunta e os estudos de regressão dos dados, né? Então, vão ser feitos ajustes de equações em funções das doses, né, de N, de P e de K. A partir daí, a gente consegue estimar quais as doses desses nutrientes para a produtividade de máxima eficiência econômica, né, que ela é equivalente a 90% da produtividade máxima atingida pela cultura. E depois a gente consegue também estimar os níveis críticos desses nutrientes, tanto no solo quanto nas folhas, né, fazendo a substituição aí das doses de máxima eficiência econômica nas equações. Então, essas são as análises que serão realizadas. Eu né, fiz questão de trazer o cronograma completo, né, para mostrar para vocês essa situação que nós tivemos de perda, né, assim, perdemos praticamente o ano inteiro, né, de 2020, em função da pandemia, né. A gente vinha lá com todo um trabalho, planejando, fazendo a limpeza da área, né, a aplicação de calcário, a aração, produção de mudas, com a previsão de plantio em fevereiro deste ano, mas infelizmente não foi possível, né, perdemos as mudas e tivemos que fazer uma nova semeadura aqui entre setembro e outubro. Então, a gente está com a expectativa de finalmente conseguir plantar
no mês de novembro. E aí, iniciar aí 2 anos de avaliações, tá? E aí, infelizmente, né, a gente vai ter que deixar lá essas atividades finais que são relacionadas à tabulação de dados, análises estatísticas, né, qualificação e defesa, mais para o final mesmo do prazo. Com relação ao orçamento, nós temos o principal, né, os gastos principais do projeto são com análises, né, principalmente análise química de folhas, mas também nós temos previstas as análises de solo, né, então são 65 amostras de solo, totalizando aí R$ 1.300, análise química das folhas, né, 384 amostras, um valor aí médio de R$ 28, dando R$ 10.752, bolsa de iniciação científica durante 12 meses, né, pelo menos 12 meses iniciais do projeto, R$ 4.800, e outros materiais, né, os adubos, ferramentas e outros materiais que a gente vai precisar, R$ 2.000, totalizando R$ 18.852 o projeto. As fontes dos recursos, a gente tem uma boa parte, né, a gente conseguiu angariar no edital de pesquisa aplicada do Instituto Federal, né, no início do ano a gente submeteu o projeto, foi contemplado, então, R$ 12.800 vão ser a partir desse recurso do Instituto, né, que eu queria aproveitar e deixar meu agradecimento também. E o restante, né, são recursos próprios. Aqui tem a listagem de algumas das referências que eu utilizei, né, como existe muito material disponível, então as referências pesquisadas foram muitas, né, então é uma lista bastante extensa, e queria agradecer aí a paciência de todo mundo, e estou à disposição para quem quiser comentar, perguntar, ou sugerir alguma coisa em relação ao projeto. Muito obrigado aí a todos.